Como já sabemos, a batalha contra o Lúcio Socrates será uma tarefa cruel para Asta e seus companheiros, o que levanta a grande questão de como ele vencerá o vilão, sendo mesmo capaz de alterar o tempo real. Será que o segredo para essa vitória está em uma quinta espada? Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de Black Clover. Sim, pessoal, vamos conversar aqui um pouquinho sobre a possibilidade de uma quinta espada para o Asta. Qual é o seu poder? O que pode acrescentar ali para os atributos antimágicos do personagem? Logo depois de você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos, porque tem muita coisa legal pra gente falar de Black Clover por aqui ainda até a sua volta do hiato. Vamos lá, né? Como a gente já tá cansado de saber, Asta tem a capacidade de anular magia e ele ainda soma com o boost de poder que ele recebe de suas espadas. Cada uma das suas 4 espadas tem um quesito de poder para aumentar ainda mais o seu poder, para aumentar ainda mais a sua capacidade, o seu alcance da antimagia. Como a gente já explicou aqui, para os magos, eles precisam da mana para poder fazer com que os seus poderes funcionem, né? Se algum mago quer invocar ali o fogo, a água, o gelo, ele vai utilizar a mana para que ele consiga emular esses elementos e poder utilizar através dos seus grimórios. No caso do Asta, como ele não consegue manipular a mana, ele tem a antimagia do Lieb para fazer com que ele consiga utilizar nos seus poderes e assim ativar as suas espadas, desde a primeira espada até a quarta, na qual a gente observou com uma grande construção em seus poderes. Mas vendo então a capacidade ou a possível capacidade do Lucius de manipular o tempo real, será que o Asta ganhará uma quinta espada? Será que observando os poderes em relação às 4 espadas existentes ali do Asta, será que a gente consegue realmente perceber se o Asta tem poder suficiente para lutar contra o Lucius já? Ou ele terá que ter um upgrade para poder avançar ainda mais em seu duelo contra o quarto irmão, o Socrates? Bom, e para isso vamos descrever os poderes das 4 espadas existentes do personagem e com uma quinta espada vamos tentar chegar no raciocínio, num pensamento para ver qual é o poder que o Asta precisa para suprir todas as suas necessidades e fechar todos os seus pontos fracos. A primeira espada do Asta é a mais clássica do personagem, né? Ela tem 3 fatores interessantes, que é o primeiro é cortar feitiços, rebater feitiços e aumentar o seu tamanho. A gente percebe isso ao longo da obra de Black Clover, como o Asta ele vai conseguindo avançar ainda mais os seus aspectos e suas habilidades através de quando ele vai conhecendo mais os seus poderes, as suas habilidades. Por exemplo, ele consegue ali cortar magia quando a gente consegue ver ele avançar as suas habilidades, logo nas suas primeiras batalhas, nas suas primeiras lutas. Conforme a gente viu ele lutando contra aquele cara das correntes e ao mesmo tempo ele lutando contra o Seki. Logo em seguida, percebemos que o Asta era capaz de rebater magia também, quando ele foi testado pelo Magna lá atrás, lá no começo, antes de entrar para os Touros Negros. E depois observamos que o mesmo tem a capacidade de aumentar o tamanho da sua espada em suas batalhas, em seus duelos ali contra o Zagred e outros personagens que antecederam essa batalha contra o demônio. O que garantiu então que o Asta pudesse derrotar Lilith e Namah, mesmo com aquela bola de fogo e gelo enorme que a personagem havia criado. O Asta ele rebate aquele poder gigante que a personagem havia feito e com o tamanho da sua espada consegue cortar a Lilith no meio. A segunda espada do Asta ele conseguiu na dungeon, na batalha contra Mars e companhia ali do reino de Diamond. E por algum motivo, Julius queria que o Prota descobrisse a posição dessa espada.
Ela tem a capacidade de absorver o poder mágico e disparar o mesmo elemento contra os seus adversários, ou até mesmo disparar os elementos dos seus aliados, como ele fez na batalha contra o Mars, utilizando o elemento da Noelle. Asta aprendeu também que podia usar o feito de armazenar anti-magia dentro dessa espada e poder disparar ali contra os seus adversários, fazendo com que o seu poder se torne algo tanto a longo alcance, a médio alcance e também a curto alcance, podendo lutar em todos os lados, em todos os sentidos de uma batalha, não se tornando alguém especialista apenas no curto alcance, como algum espadachim tem que ser, mas o Asta também é excelente em médio alcance e longo alcance através da sua segunda espada. A terceira espada do Asta ele conseguiu na dungeon, na qual o Olho do Sol da Meia-Noite estava vivendo, no ataque realmente que a Mereoleona estava conduzindo os Cavaleiros Reais. E ali o Asta descobriu essa terceira espada. Essa espada é capaz de anular qualquer feitiço que é posto no seu radar e no modo assimilação ela já funciona como uma espécie de mana zone anti-mágica. Muita gente fica se perguntando, LP, ou faz uma pergunta pra mim, LP, o Asta não vai ter uma zona anti-mágica? LP, o Asta não vai ter uma zona de anti-magia? Cara, não faz sentido o Asta ter uma zona de anti-magia, porque os magos, eles utilizam a mana ao seu redor. Uma zona anti-mágica é simplesmente anular a magia ao seu lado. E ele já faz isso com a terceira espada. Ele já consegue fazer isso na terceira espada. O que acaba mostrando ali no fato de que o Asta anulou todos os poderes de Lilith e Namah em sua batalha, abrindo a guarda de Namah para ser morto pelo personagem. O que demonstra claramente de que o Asta já consegue anular todos os poderes ao seu redor, desde que seja feito pela mana. Tanto mana positiva quanto mana negativa, o Asta consegue simplesmente anular esse poder que está à sua volta. A quarta espada do Asta dá a ele uma capacidade bem similar ao poder do Yami na prática, mas na teoria é bem diferente. Enquanto Yami utiliza as trevas para manipular um buraco negro e conseguir cortar uma dimensão, o Asta escolhe a quem ele vai cortar. Por isso, o corte que ele fez ali no Verme do Lucífero não causou um estrago, não causou sequelas no Yami e no Vengeance, já que ele decidiu o que iria ser cortado. Ele decidiu cortar ali o Verme do Lucífero, não cortou nem a direção onde o corte aconteceu e nem o Vengeance quanto também o William. Isso, é claro, a gente tem que lembrar que todos os poderes do Asta são elevados ao extremo, ganham um boost de poder absurdo no modo assimilação. Mas como que ele pode vencer o Lucius sem isso? Na última teoria que a gente trouxe aqui para o canal, se for confirmado realmente que o Lucius consegue manipular o tempo real, todos os poderes do Asta com modo assimilação serão inúteis contra o personagem, já que o Lucius terá a capacidade de avançar o tempo e fazer com que os 5 minutos ali do Asta acabe, que fazendo com que os 5 minutos do personagem acabe, nós não temos mais o modo assimilação, o que gera a repercussão sobre o personagem ter que ganhar uma quinta espada, sendo forjada pelos anões, sendo dada por alguém, sendo herdado por alguém importante, nós não sabemos. O importante é que o Asta vai precisar de uma quinta espada. Mas qual é o poder que pode realmente ter sido criado para o Asta? O Asta já tem a capacidade de anular as magias à sua volta. O Asta já tem a capacidade de cortar tudo que ele quer ao seu redor. O Asta já tem a capacidade de rebater e cortar as magias à sua volta. O Asta já tem a capacidade de absorver e usar os poderes dos seus amigos e dos seus adversários contra ali nos seus duelos, ou até mesmo ali a favor dos seus companheiros. O Asta já tem todos esses poderes, mas todos esses poderes são inúteis contra Lucius O'Gratis. E aí, o que pode ser o poder que pode ajudar o Asta em sua batalha contra o quarto irmão?
Eu havia pensado em um poder para reescrever realidades, mas isso a Vanessa já tem. Provavelmente a Vanessa vai ser uma chave crucial para derrotar o Lucius, mas isso não será um poder dado para o Asta, porque senão você tira a função que já é de uma maga, na qual que já é muito difícil de se trabalhar, e se você tem dois ainda, se torna ainda algo mais complicado. O que me leva então ao pensamento de que o poder da quinta espada do Asta tem que ser um poder capaz de manipular ou até mesmo ali de aniquilar elementos reais. Hoje, as únicas fraquezas do Asta são encontrar alguém mais forte fisicamente que ele, coisa que é quase impossível, né? Hoje a gente se discute ali sobre existe apenas dois personagens mais fortes do que o Asta fisicamente, que é a Meleleona e também o Yami. A gente fica ali nessa discussão fisicamente, tá, gente? Não tô falando em poderes mágicos ou poderes ou coisa do tipo, mas o Yami e a Meleleona junto ali com o Asta são os três personagens fisicamente mais fortes ali do mangá. E ele vai conseguir realmente abrir ali uma certa vantagem, porque é quase impossível alguém conseguir vencer ele na força física. E nós também temos um dos pontos mais frágeis do personagem, que é a manipulação de elementos reais. O Asta não consegue realmente vencer ou utilizar ou lutar contra alguém que consiga manipular elementos reais. Seja raio, seja vento, seja fogo, seja o que for. Ele não consegue cortar, anular, ou seja, o que ele precisar. Tudo acaba sendo impossível quando se trata de elementos reais. E o Lucius pode ter essa capacidade de manipular o tempo real. Se o Asta tiver um poder na qual ele consiga até mesmo se defender, cortar, manipular poderes reais, ele vai conseguir abrir uma brecha para enfrentar o Lucius, quebrando de uma vez seu único ponto fraco restante e vencendo Lucius o grátis, e assim se tornando o rei mago mais superior que já se viveu em Clover, fazendo com que ele consiga realmente ter um poder de manipular ou até mesmo obliterar ali as forças da realidade que vêm contra ele. O Asta provavelmente vai se tornar alguém muito, mas muito superior do que os 28 rei magos que vieram antes dele.